Bom dia! Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro aqui no YouTube, Spotify, com Matheus Malheiros ao meu lado. Dá um seu abraço, Matheus Malheiros, do meu lado. Não? Bom dia para você, caro telespectador do melhor programa diário de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro. Não. Gravado diretamente de Berlim. Exato, não é só o melhor, quanto os outros são todos piores. Começamos aqui com tarifas do Donald Trump, né, que levam aí empresas a perderem mais de 4,3 trilhões de dólares. Ou seja, desde o início das tarifas ali que o governo Trump vem imputando, houve uma somatória do quanto que tantas empresas perderam de valuation aí, somando mais de 4,3 trilhões de dólares. É mais ou menos aí 2 PIB do Brasil. Ou isso aí. Uma vez e meia o time do Vila Nova. Também temos aí gigantes da defesa, né, do sistema bélico aí, se animando bastante no mercado, visto aí esse novo plano de militarização da União Europeia. A gente está falando aí de mais de 800 bilhões de euros, o que equivale aí a muita grana desde que a gente está vivendo em euro aqui. Mais ou menos o salário do Vila Nova. Hoje eu paguei paguei 8 euros em uma camiseta, fiquei muito feliz. Também temos aí a inflação de fevereiro que fica em 1,31%, a mais alta aí em mais de 22 anos. Então essas são as principais notícias e várias outras aqui no Soco Matinal. Mas o Soco Matinal é um programa que serve para quê? Você aí, nobre guerreiro de Gondor, para trazer informações, notícias que aconteceram no dia, então a gente faz diariamente aqui esse programa, como também trazer os índices para que você entenda o que aconteceu no mercado. Todo dia tem alguma volatilidade diferente e também no médio e longo prazo ali a gente também traz grandes apanhados. Mas o que aconteceu de ontem para hoje? Matheus Malheiros. Aqui no Brasil, a gente tem a nossa bolsa, o índice Bovespa, tentando retomar a casa dos 124 mil pontos, depois de um dia bem agitado, principalmente com divulgação de dados de inflação, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E ressaltando aqui, os dados de inflação são muito importantes para o Banco Central dos países conseguirem conduzir uma política monetária, que é muito relevante, principalmente nos Estados Unidos, para ver qual vai ser os próximos passos do Fed. Enquanto isso, lá a gente tem o Dow Jones também ensaiando uma recuperação com um alívio no mercado, mas acompanhando ainda essas tarifas comerciais do Trump, que vem gerando muita incerteza para os investidores e puxando o mercado muito para baixo. Principalmente as grandes ações aí de tecnologia, essas large caps que tem a ver aí com essa queda, né, de mais de 4 trilhões de dólares de valuation, que a gente vai noticiar aqui com um pouco mais de detalhe posteriormente. Na Ásia, a gente tem os mercados fechando sem direção única nessa quarta-feira, com os investidores também apenas de olho, mas principalmente de olho nas tarifas do Donald Trump. Na Europa, a gente tem os mercados acionários encerrando a quarta-feira em alta, mesmo com essas tensões comerciais. Destaque para a bolsa aqui, da onde? Da Alemanha. Da Alemanha. Grande Frankfurt, Alemanha. Grande Alemanha, não, nem tão grande, né? É, que fica menor. Cabe mais ou menos dentro de Goiânia, a Alemanha. 2,7 Mato Grosso. A Alemanha tem 358 mil metros quadrados, enquanto o meu querido Mato Grosso, onde pertence uma das maiores cidades do Brasil, chamado Canarana, possui 903. Ou seja, são 2,7 Alemanhas para um único grande Mato Grosso. Então o Mato Grosso dá um pau em território somente. E da fazenda de alguns dos nossos clientes também. Exatamente. Mas, gente, trouxe aqui bons áreas para a Bolsa de Frankfurt, que liderou esse movimento de alta com um mercado otimista pela aprovação de um pacote fiscal aqui na Alemanha e avanços no setor de defesa. Matheus, fala para mim das commodities, fala. Nas commodities, então ferro, sabe o que está fazendo? Ferro está subindo. Exato. Tá. E nas criptomoedas, a gente tem o Bitcoin sendo negociado aí a 78 mil dólares, então ampliando ainda mais essa queda aí desde o seu topo histórico. Cara, 78 mil dólares. 78 mil. Hoje de manhã, umas 6 da manhã, quando a gente estava gravando o programa, estava em 82. Uma queda aí de mais de 4 mil dólares. Pode ser uma oportunidade aí para você, investidor de longo prazo, ampliar a sua posição, porque você está tendo ativo em queda, vai rebalancear a sua carteira e, naturalmente, se você definir um percentual para o Bitcoin, talvez agora esteja aquém já do que você deveria ter dentro do seu portfólio, o que indica aí que você tem que comprar para manter a sua carteira equilibrada. Isso chama-se rebalanceamento, ou seja, a porcentagem que você tem de Bitcoin frente ao patrimônio total está caindo, ou seja, você tem que aumentar aquela exposição. Não saia comprando Bitcoin somente pelo fato de que ele caiu, sem olhar o todo da tua carteira. Exato. Porque se te preocupou essa caída, tu já está errado. Tem que ter estratégia. Nossos clientes aqui, o que falaram? Matheus, vamos comprar Bitcoin. O povo já se ligou, já entendeu como é que funciona. Quem tem Bitcoin em carteira, no caso. O
Porque é dessa forma aí que você tem que agir, tem que ter uma estratégia bem definida. E também, então, a gente tem aqui no mercado, agora, começando as notícias internacionais aqui, temos que as empresas listadas nas principais bolsas americanas, né, acumularam aí esse prejuízo de 4,3 trilhões de dólares em valor de mercado. Para a gente começar e colocar todo mundo na mesma base, para quem não entende muito bem como que uma empresa perde dinheiro, significa que tinha um dinheiro no caixa e agora não tem mais? Esse dinheiro desapareceu? Não, não funciona assim, vamos entender. Empresas que são muito grandes, elas fazem um IPO, ou seja, uma oferta pública de ações. Ela pega parte do capital social dela e oferece para o mercado para que alguém compre. Assim ela pega dinheiro do mercado, faz mais filial, contrata mais gente e expande ainda mais. Só que esse valor que entrou para a empresa, seja cash in ou cash out, dentro da empresa ou fora da empresa. Você está inventando palavra aí, explica o que é cash in, cash out. Dinheiro dentro, dinheiro fora. Abraço pro cara do Maranhão ali que a gente conheceu, aí dentro. E ó, o que acontece? Com essa captação, essa empresa ela tem um valor de mercado, ou seja, se ela disponibilizou 10% das ações e ela conseguiu 1 bilhão, significa que ela é uma empresa que vale 10 bilhões por matemática própria. Regra de 3. Agora, se aquele 1 bilhão comercializado no mercado agora tem um valor de 100 milhões, ou seja, ela perdeu 90% do valor e agora ela é somente uma empresa ali de 1 bilhão, entende? Então, assim, perdeu o valor de mercado, ou seja, aquela empresa já não vale aquilo que valia. Então não é algo tão tangível como um dinheiro em caixa, mas é um valor da companhia como um todo. E aí que entra uma área de estudo, que é o valuation, que é você tentar determinar quanto que de fato vale uma empresa. Então você pode tentar ver isso aí pegando tudo que a empresa tem, né, os ativos que ela tem, que ela pode vender e que ela tem para receber, e subtraindo tudo que ela tem para pagar, todas as obrigações. Então, se você encerrar a empresa, vender tudo e pagar todo mundo que deve, todos os fornecedores e credores, quanto que vai sobrar? O nome disso é patrimônio líquido. E é uma das formas de você tentar avaliar uma empresa, só que é bem simplista. Você pode tentar avaliar pela quantidade de dinheiro que ela vai trazer posteriormente, mas é o que você tem que tomar muito cuidado, porque preço e valor são coisas muito diferentes. Vamos dar um exemplo aqui. Esse celular aqui, você acha que vale 50 reais? Eu acho que vale mais. Exato. Ele com certeza vale mais que 50 reais. Porra, é um celular. Só que dentro aí de uma bolsa de valores, vamos supor que eu te vendi aqui, ó, 50, pega, o celular é seu. Beleza, todos esses celulares agora valem 50 reais, porque eu vendi agora pro Edson, por esse negócio. Então o que determina o preço de uma ação e, consequentemente, todo o valuation de uma empresa é o último negócio que foi feito aí na compra e venda de ações. Então é algo que pode ter muita flutuação e poucas pessoas, na realidade, poucas ações são vendidas. Se for pegar aí as empresas, tipo 1, 2% das ações acabam girando de mão e essa movimentação minúscula dentro de todo o capital social da empresa é o que faz esse valuation ter toda essa flutuação. E aí, para resumir o resumo do resumo, do próprio resumo, para você que não entende muita coisa, vamos lá, olha que interessante, aqui que está a grande questão de como achar uma boa empresa. É o quê? Imagina que existe, agora que você entendeu que existe o valor de marca, quando eu digo o valor da empresa mesmo, né? E existe também o valor que você acha que deveria valer. Então, esse exemplo da empresa de 1 bilhão, que captou 1 bilhão, ou seja, que vale 10 bilhões porque captou 10%, ela tem um valor de mercado de 10 bilhões. Só que isso é um valor de mercado que ele oscila diariamente. A cada minuto ele oscila. Só que se você acredita que essa empresa vale mais pelos fundamentos dela, aí você vê que ela está descontada, entende? Ou se ela está sendo precificada muito mais cara do que o que você realmente acha, ela está valendo menos. E aí, para isso, você precisa de dados, fundamentos, ou seja, preço por ação, você precisa de balanço, DRE, entender toda a dinâmica mesmo da operação para entender o negócio e também o mercado externo que envolve a empresa. Dessa forma, a gente tem o VP Analítica, que é um sistema, uma plataforma, acho que quem é aluno tem alguma, eu não sei muito bem como que está organizado, mas... Você, cliente da consultoria fala com a gente que você tem acesso ao VP Analítica. O que o VP Analítica é? É basicamente uma condensação de todos os dados importantes junto com a história e toda a explicação de uma empresa, todos os balanços que a relação internacional e relação pública da empresa coloca lá, tá tudo organizadinho e com selo de verificação se dentro dos requisitos de Graham e dos nossos requisitos aquela empresa é viável ou não. Então é isso. E aí você tem um valor aproximado de quanto deveria valer e quanto que realmente está valendo hoje, aí se tem um desconto ou não daquela companhia. Vamos passando para a próxima notícia aí. Grande Matheus Malheiros aqui, que é o quê? Gigantes aí da defesa animam-se aí com esse novo plano de 800 milhões
de euros para rearmamentar aí a indústria bélica da Europa. 800 bilhões de euros. Bilhões. Bilhões para rearmar a Europa. 800 bilhões de euros. Bilhões. 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 E esse plano ficou conhecido como Rearm Europe. Por quê? O que aconteceu? Vamos contextualizar. Quando você teve o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos posicionaram ali como a polícia do mundo. Então, eu não vou deixar acontecer conflito. Criaram a OTAN, acabaram investindo. Pô, só o orçamento militar dos Estados Unidos é maior do que o PIB de praticamente todos os países. Tem, tipo, 10 países que tem um PIB maior, ou seja, tem uma economia maior do que só o orçamento militar dos Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia do quão absurdo que isso é. Então eles acabaram sendo responsáveis pela defesa, criaram a OTAN, só que isso veio ao longo de décadas acarretando um ônus muito alto para o governo norte-americano, né, para o contribuinte, que foi um dos fatores que acabou somando para ter essa dívida pública gigantesca de 35 trilhões de dólares, ou seja, é impagável a dívida pública dos Estados Unidos, e ela sempre vai ser rolada para frente, o problema é que ela vai crescendo. Isso começa a preocupar os mercados a partir de um determinado ponto. Então, vendo isso, os Estados Unidos falam, porra, dá não, mas para continuar gastando tanto dinheiro desse jeito com o orçamento militar, e tá dando uma cortada ali na Europa, já tendo essas exigências, né, pro continente passar a se rearmar, principalmente com essa ameaça aí que tá tendo a Rússia. Então a Rússia invadindo a Ucrânia e ameaçando outros países ali, tentando, talvez num plano aí de retomar a cortina de ferro que se tinha ali na época da Guerra Fria, né, e a influência sobre todo o leste europeu. Então, dentro desse plano, tem o quê? 150 bilhões de euros em empréstimo para ajudar os Estados-membros a comprar defesas aéreas, artilharias, mísseis, sistema antidrone, né, e demais equipamentos bélicos. O que acaba sendo bem positivo para empresas do setor de defesa, que naturalmente é quem vai fornecer isso aí para os governos. Então, que nem, por exemplo, tem a Rheinmetall AG, que as ações dela dispararam quase 10% nessa quarta-feira, simplesmente depois o CEO da empresa falar de uma possível conversão de uma fábrica, né, da Volkswagen para a produção militar. Então, vamos direcionar ali uma fábrica, né, toda uma força produtiva ali que já tem, para a produção militar. Por quê? Porque vai ter muita demanda por parte aí dos governos. E isso faz parte de uma tendência muito ampla de mercado. Se for ver, na realidade, desde aí do ano passado, o setor bélico, no geral, defesa, aeroespacial, vem desempenhando muito bem. Por quê? Você vai tendo essa incerteza e o mercado especulando, poxa, será que vai rolar uma guerra? Porque para essas empresas, infelizmente, acaba sendo bom. Então, se você for para pensar, pode, às vezes, até ser uma forma de diversificação para você. Por quê? Vai acontecer uma guerra, né? Alguém vai ganhar dinheiro vendendo arma. Pode ser você, se fizer sentido na sua carteira de investimentos. E pessoalmente também, né? Porque tem as suas questões. Exatamente. E aí, você aí nos comentários, né? Ajude-nos nessa discussão. Você investiria? Você, fica a pergunta aí. Pô, imagina uma Lockheed Martin. Praticamente ela vende tudo para o governo dos Estados Unidos, que é a maior força militar do mundo. Então, assim, você tem uma demanda muito constante pelos produtos da empresa. E a gente também, por exemplo, aqui no Brasil tem a Taurus, né, que faz com que toda arma já saia automática. Ou a Taurus é diferenciada. Mesmo que a pessoa não queira. Né? E também temos aí o quê? E ela até tira sozinha. Então, não precisa nem apertar o gatilho. Ela é automática sem necessidade. Cara, você compra uma arma, a Taurus é incrível, você compra uma arma manual e ela é automática e você nem precisa apertar o gatilho. Exatamente. É incrível, que indústria que a gente tem. Então, nos comentários aí, o que vocês acham desse posicionamento dos Estados Unidos? Por quê? Olha que interessante, né? Ele se posicionou ali frente na Guerra Fria como o grande detentor, a polícia do mundo, e fez com que, naturalmente, todo mundo se desmilitarizasse, né? A gente tem o Japão aí com a mudança da Constituição, a gente tem a Alemanha, por vários motivos também, se militarizando, a França, e a Europa como um todo investiu muito mais no estado de bem-estar social, ou seja, como ela não precisaria mais garantir a sua defesa... E falar pra você, deu certo. Deu certo, né? Ou o pessoal que vive bem. Exatamente. Mas não tem caipirinha aqui, nem jogo do Vila, como tem no Brasil. Mas tem dose de tequila por 2 euros, é uma moedinha. No final, por 1 euro. No final, por 1 euro, dose de tequila. Enfim, então o que você acha? Agora, a gente tem um movimento onde Donald Trump agora ele para de ser a polícia do mundo e começa a cobrar por essa polícia, de certa forma, né? Cobrar de diversas formas, como soft power, hard power, etc. E nesse movimento, a gente tem
não existe um lado bom, não existe um lado ruim, né? Vamos pensar comigo. São interesses Pelo mesmo lado, a de gente cada tem, país. a gente tem aí, por exemplo, a Alemanha, que enquanto recebia ajuda norte-americana para própria proteção, começou a comprar gás russo, entende? Então, assim, com o tempo, todo tipo de tratado com o tempo, todo tipo de acordo com o tempo começa a ter outro tipo de roupagem. Então, o Donald Trump veio para movimentar muito as peças do tabuleiro geopolítico e a gente vai acompanhando aí. E o que você acha desse movimento? Comenta aí, porque aí a gente começa a conversar mais sobre isso no próximo episódio, que possivelmente vai ser apresentado por mim e por Matheus Malheiros, porque são os mais sóbrios que estão sobrando aqui dentro dessa viagem da consultoria que vai durar uns dias. E agora, indo para as notícias nacionais aqui, né, a gente tem a inflação de fevereiro que fica em 1,31%. 1,31% somente o mês de fevereiro. Isso é o valor mais alto nos últimos 22 anos. Mais alto para o mês. Para o mês, trazendo esse adendo, para o mês de fevereiro. Fevereiro de todos os últimos 22 anos. De 22 fevereiros, foi o fevereiro com o maior aumento de preço ao consumidor amplo. Então, bem acima de janeiro, que ficou em 0,16%. Mas por que isso aconteceu? Porque a inflação de janeiro foi tão baixa? Teve um evento muito não recorrente nisso aí. Então, isso não reflete, na realidade, a inflação aí que teve, principalmente na parte dos alimentos. O bônus de Itaipu. O que é o bônus de Itaipu, Malheiros? Exato. Então, quando a Itaipu ela acaba tendo um superávit, isso aí é distribuído como desconto na conta de luz, basicamente. Então, você teve esse saldo positivo aí na conta de comercialização de energia da usina. Então, acabou abatendo grande parte da inflação, porque teve uma queda abrupta no preço aí da conta de luz, que tem um efeito sistêmico, né? Então, não só no consumo final de quem tem aí quem tem suas propriedades, né? Mas empresas também. E, no geral, você tem essa redução em cadeia. E agora, no mês de fevereiro, a gente tem a inflação sendo puxada, consequentemente, pelo quê? Pela energia elétrica, que subiu praticamente 17% por conta do fim desse bônus de Itaipu. Destaque aí para o grupo de educação também, principalmente com o aumento, né, dos preços de material devido aí ao período de volta às aulas. E aí tem outro problema que o governo está enfrentando, que é a inflação dos alimentos, que é o grande desafio, porque é isso que vai derrubar um governo, na realidade, que vai enfraquecer um político. Pô, não é, não tô com dinheiro para viajar, não tô com dinheiro para ter meus luxos, não. Começou a faltar arroz, feijão e carne na mesa, aí sim que começa a complicar, são as consequências aí desse governo desastroso que a gente está tendo, principalmente aí no que tange ao fiscal do Brasil. Isso. Essa austeridade aí com a nossa política econômica. Você está criticando o governo brasileiro. Exato. Déficit público, investimento, gasto em assistencialismo e não investindo de fato em cadeia produtiva para aumentar aqui a capacidade do país e construir riqueza, mas sim só pegando dinheiro dos impostos, né, arrecadando mais, desestimulando a economia, né, de tanto aumento de imposto. A gente já está num ponto que fica quase impossível aumentar imposto no Brasil, porque não tem mais de onde tirar. Então, já é observado parte desses efeitos e distribuindo como renda isso aí para a população, que pega e gasta, ao invés de estar poupando. Então, é um ciclo aí de vários problemas que estão corroborando para essa situação que a gente tem hoje. Daí, com inflação alta ainda, né, governo gastando dinheiro, fazendo uma política expansionista, enquanto o Banco Central está tentando ser contracionista, deixa ainda mais difícil esse trabalho, né, em relação à inflação, para ajudar a ter um cenário externo que não está colaborando. Então, o governo vem tentando amenizar essas altos preços, que nem, por exemplo, isentando o imposto sobre a importação de alimentos. Só que essa é uma medida que não vai ter impacto, porque o Brasil produz muito alimento aqui. Não faz sentido. E aí o imposto sobre importação, essa redução vai... a importação de carne, por exemplo, é 0,5% da produção. Então, porra, é só uma... Você compra arroz importado, feijão importado, carne importada, ou você compra nacional? E aí o que acontece? Mas o discurso é bonito, porque parece que houve uma isenção total. Eu tentei ajudar e o mercado que é malvado, porque eu dei isenção de imposto, mas eles quiseram deixar o preço alto, então consegue terceirizar essa culpa. A conta é básica. Qual que é a porcentagem de alimento básico que a gente importa para as mesas das pessoas? Isso fez zero diferença na arrecadação do governo e deixou um discurso bonito, ou seja, limpa a imagem do governo, mas não vai resolver o problema. Então, uma outra solução que talvez poderia ser avaliada seria o quê? Você dá um subsídio para o setor. Então, claro, o governo ia pagar essa conta, né? Hora ou outra ia chegar, mas se quisesse resolver o problema, pelo menos a curto prazo, é algo que poderia funcionar. Porque você diminui o custo, consequentemente acaba diminuindo o preço. Só que você tem que ter um balanço. Se você vai
subsidiar um setor, você está desestimulando o outro, na realidade, porque alguém tem que pagar essa conta. Nada, né, acaba sendo de graça, principalmente aí quando se trata de uma política pública. Todo o dinheiro ele está saindo necessariamente de algum lugar. E é isso aí, é o que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com o discurso, né? Que o governo tem quando tenta vender alguma ideia, alguma proposta de mudança. E é isso. Então esse programa é mais enxuto, a gente não tem comentários, porque o programa que a gente gravou hoje de manhã, quando a gente estava voltando ainda na loucura, demorou para subir por fins da internet aqui, demorou uma questão do drive. O Vitão tá subindo, o Vitão estava na última capa aí, então a gente leria os mesmos comentários, né? Então logo vai ser esse programa, e esse que a gente está gravando hoje, na quarta, hoje é quarta? Na quarta Hoje é noite, quarta-noite. irá ir ao ar a quinta de manhã aí para vocês. Então, obrigado aí, vocês que estão acompanhando o programa do Soco Matinal aí. Muito feliz com vocês, a audiência crescendo como sempre, o canal crescendo. Espero que o que a gente fale aqui, por mais que seja junto com as piadas, junto com tudo, junto com o discurso, junto com a prolongamento de falar, às vezes, a mesma coisa todos os dias com caras novas, né? Mesmo que em pequena coisa, mesmo que em pequeno impacto, gere um impacto aí em uma pessoa que consiga falar, outra explicar o que é IPCA para outra, explicar qual que é essa relação dos tributos versus o retorno, e assim a gente consegue mudar pelo menos um pouquinho. E se tivesse ali. Trabalho de conscientização, a gente pode ver um cenário mudando, que nem é o que a gente noticiou. Foi taxa de poupança muito baixa, a renda das famílias sendo convertida em consumo. Você tem vários lados aí dessa moeda, né? Não só dois, mas um é a inflação. Então, porra, se os alimentos estão mais caros, naturalmente, principalmente para quem tem uma renda mais baixa, todo esse rendimento vai ser necessariamente consumido aí nessa parte, porque não tem para onde direcionar. Mas quando você começa a conscientizar, possivelmente você pode ter um governo um pouco mais responsável, atuando no país, que melhora essa situação e a longo prazo a gente consiga chegar em um lugar melhor. Então, exatamente. Cada um acaba fazendo a parte aí e trabalhando, né, com educação financeira e contribuindo com esse nosso trabalho, você vai estar ajudando o Brasil a ser um país melhor daqui a alguns anos. Exatamente. E deixando bem claro uma coisa que talvez vocês não tenham percebido para finalizar o programa sem comentários hoje, a gente está sem malas aqui, as malas não chegaram, a gente comprou algumas roupas e talvez vocês não perceberam, mas a gente está de pijama. Muito Mostra bom! O pijama ó, igual, compramos calças iguais para dormir e a gente vai sair com essas calças aqui, então a gente está apresentando o programa de pijama dessa vez. Mas vamos ser sinceros, Edson, mostra o chinelinho aí. Isso interessa a ninguém, chinelinho aqui, ó, direto de Sandalinha de Jesus. Jerusalém aqui. E para acabar o programa assim de vez, né? Então é isso, ninguém se importa também com isso que a gente falou no final, mas não tem comentário. É isso, acabou, ponto final. Recado Chega. final. Não, então sem vou recado. falar um recado final, uma curiosidade aí. As paredes de uma embarcação não são chamadas de paredes, sabia? Vou chamar de quê? Anteparos. Muito bom. Interessante.